Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos 3. Glória ao nome de Jesus. Salmos 3, na tradução da minha Bíblia está assim: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Amém. Glória a Deus. Desde que Davi ele adultera, com Betseba, Deus trouxe dias tormentosos para o rei, de modo que a espada nunca se apartou de sua casa. Deus perdoa Davi, mas Davi não conseguiu livrar das consequências. Aminon, o filho mais velho de Davi, mata ou violenta a sua irmã Tamar. Ele violenta a sua irmã, e Absalão mata seu irmão Aminon e conspirou também contra seu pai mais tarde. Então, a relação de Davi com Absalão estava estremecida, né? Havia vários anos entre a violação de Tamar e a morte de Aminon. Decorreu mais ou menos ali 2 anos, né? Ou seja, Davi passou a perseguir Absalão. E Absalão ele passa a fugir de Israel e buscar abrigo na casa de seu avô materno, aonde ele passa ali aproximadamente 3 anos, né? Então, por existência de Joabe, Absalão ele volta para Jerusalém, mas é proibido de ver a face do rei. Então, depois de 2 anos, Absalão manda um recado para o rei, para o pai, que preferia a morte a sem ficar sem vê-lo. Então, Davi recebe-o no palácio, dá um beijo na face, mas não fala sequer uma palavra. Então, Absalão ele sai do palácio e durante mais ou menos 4 anos ele monta um esquema de conspiração contra o seu pai. Absalão ele consegue aliançar, uma multidão ao seu redor, irmão Glauber. Ele consegue manipular o coração do povo de Israel com mentiras e falsas promessas. E isso está em 2 Samuel, capítulo 15. Ou seja, ele monta o seu exército rebelde, marcha com forte aparato militar contra Jerusalém para matar o pai e tomar o trono. Este é o contexto do Salmo 3, quando Davi foge de Absalão. Quando Davi ele toma pé da situação,
precisa sair às pressas, na calada da noite, descalço, chorando e com o rosto coberto. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 30. Então, ele cruza o vale de Cedron, sobe o monte das oliveiras rumo ao deserto. Então, nessa fuga vergonhosa, o rei é amaldiçoado por Simei, mas é abençoado por Deus. É neste momento aqui, ele já não tem mais a unanimidade no reino, nem pleno apoio militar, mas tem seus aliados fiéis. E, sobretudo, irmãos, a presença de Deus como sua proteção. Louvado seja Deus. E é provável que esta tenha sido a noite mais tenebrosa vivida por Davi, uma vez que ele travava uma batalha e seu inimigo é seu filho, e sendo assim, ganhar a guerra significa matar o filho ou ser morto por ele. Davi, ele sente na pele, irmãos, a dor da traição. Em 2 Samuel, capítulo 15. E não só seu filho Absalão se opõe a ele, mas seu povo deserta de suas fileiras para se unir ao seu filho. Em outras palavras, os aliados de Davi vão perdendo forças. E isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12 e 13. Ou seja, além da traição do filho, da deslealdade dos líderes e do abandono do povo, Davi ainda é amaldiçoado. E isso está no livro de 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. E em segundo lugar, irmãos, não apenas o número de inimigos de Davi aumentaram, como também as notícias pioraram. Além dos inimigos de Davi crescerem e serem numerosos, o rei ainda enfrenta os comentários insolentes, a acusação leviana de que Deus o havia abandonado. Davi, irmãos, era um homem governado não por sentimentos ou circunstâncias, mas pela fé. Louvado seja Deus. Ou seja, os pés dele estão no vale, mas seu coração está no plano. Seus adversários são muitos, mas Deus é seu socorro. Glória a Deus. Ou seja, as vozes da terra berram em seus ouvidos para assustá-lo. Mas a fé firma, irmãos, a sua âncora no céu. Com uma finalidade, para fortalecê-lo. Neste verso, tem defesa para os indefesos, glória para os menosprezados e alegria
para os desconsolados. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é nosso protetor. Em segundo lugar, irmãos, Deus é nossa glória. Deus é não apenas o nosso escudo, mas também a nossa glória. Ou seja, a alegria de Davi não era o trono, nem mesmo a coroa ou suas riquezas, mas o próprio Deus. Deus, portanto, irmãos, ele poderia perder o palácio, mas Deus continuaria sendo a sua glória. Ele poderia perder a coroa, mas Deus continuaria sendo a sua glória. Poderia perder até mesmo a vida, mas Deus jamais deixaria de ser a sua glória. Louvado seja Deus. Quando Davi teve ciência da conspiração, a traição do seu próprio povo, se unindo a Absalão, conspirando contra ele, ele teve que fugir para o deserto. Davi, quando escreve o Salmo, ele não sai, ele não está em Jerusalém, ele está saindo de Jerusalém, chorando, descalço, com o rosto coberto em lágrimas. Deus, irmãos, é nosso restaurador. Deus, irmãos, é aquele que nos põe de pé quando caímos. Ele nos levanta quando somos nocauteados pelas circunstâncias adversas. Quando o inimigo ataca, irmãos, é Deus quem dá livramento. Louvado seja Deus. Davi entendia, irmãos, que ele poderia perder o trono, poderia perder a coroa, poderia perder até mesmo a riqueza, até mesmo a vida, mas ele tinha Deus como seu escudo, Deus como a sua proteção. Por quê, pastor? Porque quem tem Deus como escudo, protetor, pode tirar o reino, pode tirar a coroa, pode tirar a riqueza, mas tendo Deus, você tem tudo o que precisa. Deus é maravilhoso. O salmista, no Salmo 34, a partir do versículo 4, ele diz: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, Deus designou Sião para o povo se aproximar de Deus por meio dos sacrifícios. Resposta de oração. No passado, irmãos, fomentam a fé no presente. Glória a Deus. Ou seja, não há exército tão poderoso quando o homem de Deus prostrado de joelho. Sabe como obtemos a vitória? É de joelho no chão. Ou seja, pela oração, irmãos, que enfrentamos exércitos e triunfamos na batalha e conquistamos a vitória. Davi, já idoso,
tantas batalhas que travou com o povo de Israel, tantas vitórias, e Davi agora não está confiando na força da sua espada, não está confiando naqueles que foram fiel a ele, mas está confiando em Deus. Porque tem momentos, irmãos, tem batalhas que devemos descer na oração e acreditar que o nosso Deus pode nos dar a vitória. A oração, irmãos, é a arma mais poderosa, irmãos. Uma vez que por ela, através da oração, a fraqueza humana, a onipotência de Deus. Glória ao nome de Jesus. Unimos o altar terreno, é onde ele foi conectado com o trono do céu. Glória a Deus. Quando oramos, irmãos, temos a consciência de que aquele que está sentado no trono é quem governa a nossa vida. Glória a Deus. Davi não está no trono, mas em tenda improvisada no deserto. E mesmo cercado por inimigos, com a maioria do seu povo rebelde contra ele, ainda consegue deitar e dormir em paz. Louvado seja Deus. Ou seja, somente embalados, irmãos, nos braços da fé, alguém consegue deitar e pegar no sono. Muitos não conseguem deitar. Outros deitam, mas não dormem. Davi se deitou numa cama improvisada, numa tenda improvisada, tendo as estrelas como seu teto. E dormiu, porque a mão de Deus era o seu travesseiro. Louvado seja Deus. A confiança de Davi não estava no seu trono, não estava na sua coroa, não estava na sua riqueza, não importava o local, se era em Jerusalém ou em tenda improvisada, mas aquele que tem Deus como escudo e protetor, possa ser em Jerusalém, possa ser no deserto, mas ele tem a proteção de Deus na sua vida. Glória a Deus. Tudo ao seu redor estava em crise. Tudo ao redor de Davi, o homem que matou leão, o homem que matou urso, o homem que derrotou gigante, tantas batalhas, mas agora o homem está rodeado de inimigo, conspirando contra ele, cercando, e ele ainda consegue dormir e acordar, porque é o Senhor que sustenta. E eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Sabe por que você ainda está de pé? É porque quem tem te sustentado não dorme, é o guarda de Israel. Quem te sustenta não é o falar bonito, não é o cantar bonito, não é o pregar bonito, mas quem tem te sustentado é aquele que quem você tem depositado a fé. Não está na terra, mas ele está no céu. Glória a Deus, é ele que te protege, ele que cuida de você. Glória a Deus. Tudo ao redor de Davi, o inimigo cercando, irmãos,
mesmo passando por este momento, o seu coração tinha paz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O novo dia, irmãos, traz novas expectativas e novas esperanças. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Louvado seja Deus. Ou seja, não é o sono que sustenta Davi, mas o Senhor. Quem tem sustentado o teu ministério, a tua família, é o Jeová, é o Todo-Poderoso. Muitos já conspiraram contra você, querem ver a sua queda, querem ver a destruição, querem ver no chão, tem apunhalada pelas costas aquele povo que Davi tanto defendeu. É um povo que vira as costas se unindo com Absalão. Passou pela dor da traição. É como o Salmo 91, né? O salmista, irmãos, foi capaz de dormir no acampamento de guerra. Embora o inimigo, irmãos, estivesse cercando. Davi era um guerreiro experiente, pois já tinha lutado contra urso, já tinha lutado contra leão, já tinha lutado contra gigante. Sua coragem, irmãos, não decorria em sua força, nem em suas estratégias, mas do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus era com ele. Eu tenho uma mensagem de Deus aos nossos corações. Independente da situação que você tem vivido ou está passando, tenha certeza que Ele está contigo. Se é em Jerusalém, se é no deserto, não te preocupa que Ele ainda é o teu escudo. Ele ainda está com você. Muitos podem lhe abandonar, mas Ele não vai deixar de lhe proteger, de cuidar de você. E cuida nos mínimos detalhes. Ou seja, Davi sabia, irmãos, que a maioria das pessoas tinha seguido Absalão. 2 Samuel 15, a partir do versículo 13. Mas sabia também, irmãos, que Deus é o maior antídoto para o medo. Está com medo do conflito, está com medo da conspiração, está com medo do inimigo, Deus ainda é teu protetor. Deus ainda cuida de você. Quando Davi ficou sabendo, foi para o deserto, descalço, chorando, com o rosto coberto de lágrimas, rumo ao deserto. Não estava na proteção de Jerusalém, mas lá no deserto, no frio, à noite, tinha um Deus que o protegia. Aonde muitos queriam não só o trono, mas a cabeça de Davi. Não queria só ocupar o seu lugar, mas queria Davi morto e Absalão reinando no seu lugar. Mas a promessa de Deus estava sobre a vida de Davi e se concretizaria todas elas. Pode ter conspiração, pode ter oposição, pode ter o inimigo cercando, mas a promessa de Deus, irmãos, para a sua vida ainda está de pé. Por quê? Porque quem prometeu não foi o pastor, quem te prometeu foi o Deus que não dorme.
Muitos querem colocar um ponto final na história de alguém, mas quem escreve a última palavra na história do ser humano não é o homem da terra, mas é aquele que está assentado no trono. E Davi sabia que naquele momento mais obscuro da sua vida, ele saberia a quem poderia recorrer. Somente a Deus é que poderia livrar e ajudar naquela hora que ele estava precisando. Ele disse aqui: mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim. Louvado seja Deus. É como no Salmo 27, o salmista, a partir do verso 3, o salmista também escreveu dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Eu não sei qual é o momento que você tem vivenciado na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, seja ela no âmbito espiritual, nas batalhas espirituais, também nos problemas familiares, mas eu digo uma coisa para você, que nesta guerra, nesta batalha, o Senhor ainda é poderoso para nos conceder a vitória em nome de Jesus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio, foi o que o salmista, no Salmo 46, ele escreveu. Quando Deus, irmãos, se levanta, os inimigos caem por terra. Louvado seja Deus. E seus planos são frustrados. Sua derrota é certa, irmãos. Quando Deus se levanta, a terra treme, o mar agita. Os inimigos, irmãos, que atacam como feras selvagens, têm suas mandíbulas feridas e seus dentes quebrados. Ou seja, Deus levanta e nos salva. Deus levanta e nos livra. Deus levanta e nos socorre. Deus levanta e nos protege. Glória a Deus. Oi, irmãos. Davi ainda tinha os seus fiéis ao seu lado, mas neste momento ele recorreu só a uma pessoa. Não foi o vizinho da esquerda, o da direita, o da frente, o da retaguarda. Não. Neste momento, onde o inimigo está cercando, onde a guerra está estourando, ele vai recorrer a quem descer na oração e recorrer àquele que tudo pode, tudo vê, tudo escuta, irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Em Provérbios 21, a Bíblia diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que a vitória que você precisa não vem do pastor que está pregando, não vem da força do nosso braço, não vem das nossas habilidades, mas que o Senhor, nesta guerra, nesta batalha que você tem enfrentado, que está enfrentando, que o Senhor venha conceder e lhe conceder a vitória em nome de Jesus. Só Deus foi capaz de conceber e dar vitória ao Senhor. Só Ele. E Davi, no Salmo aqui, ele ainda diz: clamei ao Senhor com a minha voz. Ele me ouviu no seu santo monte. Isso é ter fé. Isso é se humilhar na oração e ter a certeza
convicção de que Ele está te ouvindo. E no momento certo, oportuno de Deus, Ele vai lhe atender. E no verso de número 8 do Salmo 3, a Bíblia diz: a salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o seu povo. Irmãos, quem nos fere, não pague o mal com o mal. Quem lhe fere, faça o bem. Davi, quando ganha esta guerra, quando ganha esta peleja que o Senhor lhe concede, ele não pagou o mal com o mal. Quando Davi retorna, ele poderia muito bem castigar aqueles que conspiraram contra ele, que o apunhalaram pelas costas, que se uniu a Absalão, mas no Salmo 3, versículo 8, ele pede a bênção de Deus para o seu povo. Abençoe aqueles que te ferem. Peçam a bênção de Deus para a vida deles também. Muitos querem ver a nossa derrota, a nossa queda, mas o Senhor é maior. Ele não é só escudo, mas ele tem capacete, ele tem couraça, ele tem sandália do Evangelho, ele tem as armaduras de Deus para te proteger. Então, que o céu esteja contigo, te guardando, te livrando de toda oposição, de toda conspiração, ainda que queiram tirar a sua vida. Que o Senhor, nesta noite, venha vencer esta batalha, vencer esta guerra, a qual vocês têm passado, enfrentando dia após dia. Todo dia temos guerra, temos batalhas, mas é o Senhor que nos dá a vitória em todas elas. Então, se nós já vencemos muitas batalhas, olha onde é que nós estamos aqui, quantas guerras, quantas batalhas você já não passou, e olha onde você ainda está de pé, você ainda está cantando, você ainda está pregando, você ainda está louvando. Por que você ainda prega? Por que você ainda está cantando? É porque tem um Deus no céu que tem te sustentado e tem te protegido. E até o arrebatamento da igreja, ele vai continuar te ajudando, continuar te protegendo, continuar cuidando de você. Por quê, pastor? Nós temos o Pai no céu. Nós temos o Filho à direita do Pai e nós temos o Espírito Santo dentro de nós que intercede por nós com gemido inexprimível. Então nós temos o quê? Nós temos o Pai, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. Então com este exército nós estamos alistados no exército não da terra, mas no exército do céu. Se nós estamos alistados, é ele o general que vai nos conceder a vitória. E esta guerra, esta batalha que você está passando, ela não vai te derrotar, não vai te matar, ela pode até doer, pode até ferir, mas matar, não. Um ponto final nela, não. Muitos queriam a cabeça, muitos queriam o trono, mas não foi possível, porque Deus tinha uma promessa com Davi. E Deus ainda tem promessa para a tua casa, para a tua família, no teu ministério. Pode ter apontamento, pode ter conspiração, pode ter apunhaladas, pode ter decepção, mas não te preocupa que nesta guerra a vitória é nossa em nome de Jesus. Quem dá é Ele, quem livra é Ele, quem cuida é Ele, quem protege é Ele. Oh, Jesus, aonde você estava hoje, se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor? É como Neemias falou: Senhor, fortalece as minhas mãos. Que o Senhor venha fortalecer as mãos do seu povo, dos seus filhos e das suas filhas e continuar firme, guerreando, batalhando até o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade para a glória de Jesus.